Olá, arianos, olá, arianas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Arianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, guias espirituais, pela presença, pelo direcionamento, pela expansão de consciência. Vamos pegar aqui uma carta. Energia geral para o signo de Áries. Uma carta, por favor. Consciência e coragem. Olha que lindo. Ariano, em muitos momentos, para a gente expandir a consciência, a gente precisa expandir limitações, barreiras e padrões que a gente cria ou que a gente muitas vezes se permite ser inseridos. É aquele pensar fora da caixa. É muito lindo quando se fala, mas viver a experiência de pensar fora da caixa em uma sociedade que quer encaixar a gente a todo custo não é fácil. Aqui eu estou falando muito de você em um processo onde ser você vai ser muito mais importante a partir de agora do que pertencer a alguma coisa, a algum lugar, a algum nicho de pessoas, tá? E é muito interessante porque é só dessa maneira que você consegue se destacar, é só dessa maneira que você consegue viver o seu propósito, viver a sua individualidade, viver a sua autenticidade, digamos assim. E a vida de antemão já começa a sua leitura te pedindo coragem, né? Coragem para ser a fruta mais bonita do pé, aquela que toma mais pedrada. É onde a gente consegue expandir a nossa consciência, é onde a gente consegue viver com mais clareza a nossa essência, a nossa individualidade e somente dessa forma ter uma conexão maior com a espiritualidade, com a autenticidade. Somente sendo autêntico a gente consegue fazer o nosso propósito se realizar, né? As nossas ser diferente é o nosso grande propósito, eu acho, é a nossa grande forma de trazer uma mensagem, sabe? Que ninguém mais poderia trazer, só você. Usa essa diferença que você tem, usa essa crítica, né, que muitas pessoas dizem sobre você, sobre o seu momento, para que você de fato consiga, sabe, ser diferente, digamos assim, na sua vida, de modo geral, aonde você está inserido, e trazer essa diferença como um potencial, como uma força, como uma oportunidade de melhoria, tá? Mais duas, por favor. Tem um avião aqui fora, não sei se vocês estão escutando. Essa carta, sempre que a gente fala dessa questão das diferenças, essa carta, ela geralmente sempre vem. Estou falando da carta do 7 de espadas. A carta do 7 de espadas é onde a gente precisa sair de algumas situações, mesmo entendendo que a gente está perdendo alguma coisa, sabe? Estou perdendo uma conexão que eu achava que era importante, estou perdendo algo que me alimentou por muito tempo, estou perdendo algo que, se eu parar para pensar e para entender, já não faz sentido eu manter na minha vida e na minha história mais. Entende, Ariano? A gente tem o 3 de ouros, trazendo... Eu não vejo vocês aqui muito preocupados com a vida sentimental. Vamos entender isso daqui melhor. Mas a gente tem na sua área de relacionamentos o 3 de ouros. O 3 de ouros, ele vem trazer muito você se conectando com novas pessoas, com novos grupos, com pessoas mais alinhadas ao seu propósito, ao seu servir na Terra, sabe?
E isso vai te fazer perder algumas coisas, né? Isso pode te fazer perder o amor de pessoas que você achava que era importante, mas se a pessoa não consegue admirar e amar você com as suas vulnerabilidades, com as suas diferenças, será que ela mesma ama você ou ela ama a sua utilidade? Entende, Ariano? Às vezes é melhor perder, é melhor deixar de ser útil, né? Porque a gente nunca perde nada que não é para ser nosso, a gente nunca perde nada que é verdadeiro, a gente nunca perde um amor, alguém que ama a gente, sabe, de verdade. A gente acaba perdendo a ilusão, a gente acaba perdendo as gaiolas, as prisões, né, que nos mantêm nos mesmos lugares. Isso é lindo, isso é incrível. É quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a nossa carta da Imperatriz, sobre a nossa oportunidade de co-criar, de criar, de ser dono da própria história, sabe? De seguir caminhos diferentes, de viver a nossa autenticidade, de gerenciar a nossa própria vida, a nossa própria maneira, sabe? Sem ficar dependendo da opinião e de outras pessoas em si, de um modo geral. Vamos clarificar aqui um pouco mais. 3 cartas, por favor. Muito bem. Eu estava sentindo uma questão em relação aos relacionamentos, por isso que eu pedi mais carta. Veio a carta dos enamorados na sua área de relacionamento. A carta dos enamorados na área de relacionamento, ela pode trazer 2 conotações. Uma, você em dúvida daquilo que você gostaria de vivenciar em relação ao seu âmbito de relacionamentos. Pode ser amoroso, pode ser com amigos, muitas dúvidas acerca disso, tá? Ou, ao mesmo tempo, pode ser coisas muito bem estruturadas que pode te gerar um senso de será que eu mereço isso de verdade? Sabe? Porque por muito tempo você não foi uma pessoa que acrescentou muito, né? Digamos assim, no ponto de vista das outras pessoas. Porque uma pessoa que ela não faz parte, ela só acrescenta quando ela deixa de fazer. Entende? Ela só tem um real significado para os outros, né? Que, enfim, quando ela deixa de estar ali, deixa de alimentar os egos, de alimentar os problemas, quando ela sai, quando ela se retira, as outras pessoas de fato entendem a importância, entendem. E aqui eu sinto muito isso na sua questão de relacionamentos. Então entenda se você quer alimentar algumas ilusões, se você quer continuar alimentando algumas dúvidas, ou se você quer de fato ter clareza sobre muitas coisas e entender os contratos que de fato são firmados para você, sabe? Porque o que é para ser seu não vem com dificuldade, não vem com sacrifício, vem com facilidade, alegria e glória quando você se abre para isso. Só que é preciso você estar aberto e acreditar que você merece, tá? Quando eu falo de você deixando para trás, aqui eu posso estar falando, por exemplo, da sua família ou de alguns amigos ou de você deixando um relacionamento aonde um trabalho também, que eu posso estar falando do ambiente profissional, aonde você vai as pessoas ao seu redor vão achar que você está perdendo ao sair, entende? Só que nada compra a sua paz. Não tem dinheiro no mundo que compra a sua paz de espírito e a sua flexibilidade em criar a própria história, sabe? Em viver o seu caminhar de forma autêntica. Que isso é o mais importante para você neste momento, nessa jornada, tá? Deixe com que as outras pessoas pensem que você está perdendo ao sair, ao dar tchau. E simplesmente dê tchau. Depois eles vão entender quem de fato está perdendo alguma coisa. Tá bom? E a gente tem a justiça com a imperatriz. Traz muito uma questão de força, de empoderamento, de você confiar na sua própria intuição, de você confiar no caminho, de você confiar que existe uma justiça muito maior, que você não faz as coisas com as próprias mãos, que muito do que precisa acontecer não é sobre só você, sobre a sua história, é sobre o coletivo. Então nós, né, somos apenas uma peça nesse quebra-cabeça. A gente não é o quebra-cabeça todo. Apesar de que sem nós o todo não existe, né? Não se completa também. Somos parte do todo, somos necessários para o todo, mas não somos, não é. É como se não fosse sempre sobre a gente. A vida não está acontecendo sempre para nos ensinar algo. Também está acontecendo para nos favorecer, mas está acontecendo para favorecer a todos que estão ao nosso redor, tá? É isso. Vamos pegar aqui uma carta positiva e uma carta negativa.
Carta positiva, a carta do diabo, da decisão. E carta negativa, o 5 de paus. Muito bem. Muito bem, no fundo do deck, o 10 de paus. Bom, aqui a gente tem muito uma questão de liberdade. De você... Eu posso estar falando de uma questão de narcisismo, uma questão de pequenos conflitos, de situações que te mantinham no mesmo lugar, mas o diabo no lado positivo é você mostrando quem é o dono da sua vida. É você mostrando a si mesmo e aos outros o poder que você tem de fazer as movimentações que precisa fazer, sabe? Que você não vai ficar dependendo o tempo inteiro da vida de outras pessoas ou vai ficar se sujeitando a relacionamentos ou a situações que te causam mais estresse, mais cansaço do que felicidade, do que amor, sabe? Você entendendo quem é o co-criador da sua própria história. Você entendendo que quem é o co-criador da sua própria história é você mesmo. É você mesmo. Muito lindo. Um pequeno alerta aqui em relação à carta do diabo, mesmo que ela está no lado positivo, é importante entender até que ponto vale a pena eu querer provar para as pessoas que deu certo depois que eu consegui fazer. O que é que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir sair dessa situação e encontrar uma outra situação? Ou você vai conseguir sair de alguma relação que está te incomodando e vivenciar a sua própria paz? Só que não queira que as outras pessoas entendam que isso é paz para você, sabe? Porque elas não vão entender. Não vão entender porque não faz parte do jogo delas ou da vida delas, do ego, que você se dê bem estando distante, entende? É uma questão de ego, né? Ego, é alter ego. Então, quando você conseguir fazer isso, não queira olhar para trás muito e ficar, tá vendo que deu certo? Porque dar certo para você é uma coisa, dar certo para eles é outra. Não vai existir, não tem nem necessidade, tá, Ariano? Vamos pegar aqui uma... Você vai só perder sua energia. Vamos pegar aqui uma carta final. Uma carta final, por favor. Tô sentindo que querem vir duas, então vamos ver. Uma carta, por favor. Vieram duas. Parece que tem uma outra que virou aqui. Corte as suas cordas. Olha isso, que lindo! Peça a Arcanjo Miguel para limpar qualquer velha maneira ou medo ou qualquer coisa que te mantenha presa ao passado e a relacionamentos passados. Olha como é que tem tudo a ver, né? Se mantenha livre de padrões destrutivos, digamos assim, de pessoas, né, que tentam nos prender, tentam nos manter ali condicionados. Escute aos seus sentimentos intuitivos. O seu corpo está recebendo as mensagens do divino, as mensagens que você precisa. Olha isso. Cancele, limpe e delete. Um novo começo, né, Ariano? Um novo começo. Uma mensagem que eu acho que não vai ressoar com muita gente, mas ela é muito direta, assim, para pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos, pessoas que estão vivendo padrões, que precisam seguir adiante em novos caminhos, em novas histórias, que precisam de fato cortar. Com certeza, aqui falou sobre o Arcanjo Miguel. Corte as cordas. Oração de 21 dias de Arcanjo Miguel vai te ajudar nesse processo, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Que lindo! É isso, Ariano. Não é uma mensagem que vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que for para o seu momento. É importante lembrar aqui, às vezes você está fazendo questão de R$5 com alguém, e se você andar por conta própria, você vai ter 10. Ou seja, o dobro de uma forma muito mais leve, tranquila, com muito mais paz. Combinados? Gratidão infinita. Me deixe saber se ressoou com o seu momento, se não ressoou. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra em uma próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.